O nosso sistema imunológico, ele é, sem dúvida, uma das maiores obras-primas da evolução. Pensa bem, dia e noite ele está travando uma guerra silenciosa, nos protegendo de uma avalanche constante de invasores. Ele é basicamente o nosso guardião essencial. Só que existe um paradoxo aqui, uma questão central. Esse sistema de defesa, que é incrivelmente poderoso, pode de repente se voltar contra o próprio corpo que ele deveria proteger. É uma ideia bem aterrorizante que lá atrás o cientista Paul Ehrlich chamou de horror autotóxicos, ou o horror da autotoxicidade. E essa é a grande pergunta, né? Um mistério que deixou cientistas intrigados por mais de um século. Então se prepare, porque agora a gente vai mergulhar fundo numa verdadeira história de detetive da ciência para desvendar como o corpo consegue manter a própria paz. A capacidade do nosso sistema imune de criar um exército gigantesco de células T, cada uma com um receptor único, essa é a sua maior força. Mas, ao mesmo tempo, é uma potencial fraqueza. É que, com trilhões de variações, é quase inevitável que algumas delas acabem reconhecendo o nosso próprio corpo como um inimigo. E é aqui que a gente encontra a primeira pista fundamental. Sabe, nem todas as células do sistema imunológico são guerreiras. Para manter a ordem, tinha que existir uma força pacificadora, uma tropa de elite dedicada a evitar o tal do fogo amigo. A grande questão era, onde é que elas estavam? E é aí que começa a caçada, a busca para provar que o corpo, de fato, suprime ativamente as suas próprias células rebeldes. Hoje essa ideia parece meio óbvia, né? Mas o caminho para provar isso foi uma jornada de décadas, cheia de becos sem saída e que exigiu muita, mas muita perseverança. Olha só essa jornada. A ciência avançou, mas também retrocedeu. Ali nos anos 70, a ideia de células T supressoras parecia super promissora. Só que a falta de marcadores específicos e os resultados que não batiam, um contradizendo o outro, fez com que a área toda fosse desacreditada. Muita gente abandonou a busca, mas alguns, como Shimon Sakaguchi, eles persistiram. E a solução, como muitas vezes acontece na ciência, veio de uma pergunta super elegante e de um experimento brilhante. O Sakaguchi simplesmente se perguntou: o que aconteceria se ele pegasse um conjunto de células imunológicas e removesse só uma pequena fração delas? Agora, o que é realmente incrível aqui é a clareza da resposta. Quando Sakaguchi injetou células T sem uma pequena população marcada por uma proteína chamada CD25, os camundongos desenvolveram doenças autoimunes terríveis, catastróficas. Mas, se ele adicionasse de volta apenas essas células CD25 positivas, os animais ficavam perfeitamente saudáveis. Era a prova irrefutável. Ele tinha encontrado os pacificadores. E assim elas foram batizadas oficialmente, células T reguladoras, ou TREGs. Pensa nelas como uma força policial dedicada dentro do nosso sistema imunológico, cuja única missão é manter as células guerreiras sob controle e garantir que elas só ataquem os invasores de verdade. Mas olha que interessante. Ao mesmo tempo em que essa caçada celular acontecia, uma outra investigação corria em paralelo. E essa não começou com células, mas sim com uma única e misteriosa mutação genética num camundongo. Esse aqui é o camundongo Scurfy. Ele sofria de uma doença autoimune devastadora, fatal, e tudo por causa de uma falha em um único gene. Ninguém sabia qual era o gene, só sabiam que ele estava em algum lugar no cromossomo X. Foi aí que os cientistas Mary Brunko e Fred Ramsdell decidiram: nós vamos encontrar esse gene. E assim, não foi uma tarefa nada fácil. Eles tiveram que mapear uma região do cromossomo com 500 mil pares de bases de DNA. Esse é como procurar um único erro de digitação numa enciclopédia inteira, usando as ferramentas genéticas da época. Foi um trabalho meticuloso, exaustivo. Eles analisaram cerca de 20 genes candidatos naquela região. Um por um foram sendo descartados. E então, no último gene da lista, um que nunca tinha sido descrito antes, lá estava a mutação. A resposta: eles o batizaram de FOX3. E essa tabela aqui ilustra de forma brilhante a prova final. Eles fizeram o que se chama de experimento de resgate genético. A tabela mostra com toda a clareza. Camundongos com gene defeituoso sempre ficavam doentes. Mas quando os cientistas inseriam uma cópia saudável do gene FOX3, a doença desaparecia completamente. Eles tinham achado o interruptor mestre da autoimunidade. E é aqui que a história chega no seu clímax. As duas linhas de investigação separadas, a celular e a genética, estavam prestes a se encontrar de uma forma espetacular, resolvendo o mistério de uma vez por todas. Então vamos lá.
De um lado, a gente tinha a célula pacificadora do Sakaguchi, identificada pela sua função e pelo marcador CD25. Do outro, o interruptor mestre de Brunkow e Ramsdell, o gene FOX3, que quando quebrava, causava autoimunidade total. Qual era, então, a conexão? E aqui vem a grande revelação. O gene FOX3 é a instrução molecular, é o programa genético que constrói e comanda as células T reguladoras do Sakaguchi. Ou seja, sem o gene FOX3, as células pacificadoras simplesmente não existem. Vamos conectar os pontos para ficar bem claro. O gene FOX3 funciona como o arquiteto, dando as ordens para a construção das Tregs. Uma vez formadas, essas células saem patrulhando o corpo, garantindo que o exército imunológico não saia da linha. Se a gente tira o FOX3, a gente tira toda a força policial, e o resultado é o caos da autodestruição. E por que isso tudo importa tanto? Porque entender esse mecanismo abre um universo de possibilidades terapêuticas. Hoje, existem mais de 200 ensaios clínicos explorando como manipular as Tregs. A gente pode aumentar o número delas para acalmar doenças autoimunes, ou o contrário, desligá-las dentro de um tumor para que o sistema imune possa atacar o câncer sem nenhuma restrição. Essa descoberta, que com certeza é digna de um prêmio Nobel, nos deu um controle que a gente nunca teve sobre um dos sistemas mais complexos da biologia. A capacidade de ajustar o volume da nossa resposta imune é uma das ferramentas mais poderosas da medicina moderna, o que nos deixa com uma pergunta fascinante. Com esse poder em mãos, o que será que a gente vai curar a seguir?